Estamos vivendo dias onde há um enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós, como pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. E é sobre isso que vamos tratar hoje no programa Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, eu sempre digo, você é muito bem-vindo, fique até o final do programa, porque aprenderemos mais uma vez a palavra de Deus aqui. Hoje eu estou tratando sobre o tema, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Esse Expondo as Escrituras, ele é um complemento da lição de número 8, tá? Que será ministrada no dia 21 de 8 de agosto de 2022, com esse mesmo tema. É claro que o que eu vou explicar aqui serve para você estudar a palavra, serve para você pregar, serve para você fazer outras coisas em relação à questão da meditação da palavra. Porém, eu estou escolhendo um texto que é justamente a leitura bíblica em classe da lição de número 8. Então, vamos tratar desse tema hoje aí, baseado em Atos 2, do 1 ao 4. Eu vou fazer a exposição do que significa esse capítulo, né, essa porção bíblica, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. Tá? A lição que nós vamos tratar a leitura bíblica em classe é essa lição aqui, tá bom? Então vamos lá. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11, que vai tratar dos dons espirituais. Atos tratou da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Expondo as Escrituras para expor a Tua Palavra. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender a Tua Palavra também. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado e glorificado. Se você quiser baixar, tá? O PDF para você imprimir esse Expondo as Escrituras, você tem o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dificuldade de como baixar, tá? Você tem um vídeo aqui no canal que ensina como baixar os PDFs aqui que eu disponibilizo no canal gratuitamente. Se você está na sua televisão, basta que você aponte a sua câmera para o QR Code, você será levado para o meu site. E no meu site basta você descer a página, até lá na parte de baixo, e tem lá um botãozinho para você poder fazer o download. Assim também, caso você clique no link pelo próprio celular, você consegue fazer da mesma maneira. Bom, eu tenho aqui uma novidade para você, que é a criação de artes digitais com a minha esposa Ângela Luna, ou Ângela Manhães Luna. Você, às vezes, tem algum evento da sua igreja, um congresso, você quer anunciar nas redes sociais, a Santa Ceia, um culto da semana, uma festividade. Então,
ela cria, né? Nós criamos artes, mas essa é uma responsabilidade dela para vários eventos. E as artes são a partir de R$ 19,90. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp, pelo DDD 21 97176 4015. Então, você pode fazer o contato aí, tá bom? Pelo WhatsApp e fazer aí o seu orçamento da sua arte. Vamos para a nossa introdução? Como eu já disse, no Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal e está baseado na lição de número 8. Os dois textos dessa exposição tratam da descida do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel e outras profecias também, e a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus e a manifestação dos dons espirituais concedida pelo Espírito Santo para o que for útil em sua obra. Dessa forma, temos provas bíblicas para não nos rendermos à sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, como é isso? Vamos entender o seguinte. Se a Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, e a Bíblia fala sobre dons espirituais, então nós não podemos ceder ao enfraquecimento da identidade pentecostal. Por quê? Porque é bíblico. É bíblico o batismo com o Espírito Santo e é bíblico também a questão dos dons espirituais. Então vamos seguir aqui. A descida do Espírito Santo. O momento e os primeiros a receberem o Espírito Santo. Então, nós temos aqui em Atos 2:1 o momento da descida e os primeiros a receberem, tá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? Então vamos lá. No Antigo Testamento já havia sido feita a promessa do derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel deixa isso muito evidente. Joel 2:28 diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões." Agora Lucas, que é o escritor do livro de Atos e do Evangelho que tem o seu nome, diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste. Mas o que significa o termo Pentecoste? Ele vem de uma origem grega, referindo-se a 50 dias. A festa de Pentecoste ocorria 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias, depois que terminava a Páscoa, 50 dias, tinha a festa de Pentecoste. Segundo relata Lucas, é nesse momento em que todos estão reunidos no mesmo lugar que acontece a descida do Espírito Santo. Então eles estavam reunidos dentro dessa festa, tá? Para essa festa, e lá havia esses homens que estavam mais ou menos o número de 120 pessoas, e o Espírito Santo se manifesta nesse momento, ele desce nesse momento. A ordem era ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus deu essa ordem. Havia uma promessa, mas eles teriam que aguardar. Então, Jesus faz uma promessa, você vai ver aqui, ó, Lucas 24:49 diz: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder." Você vai ver que no livro de João, no Evangelho de João, Jesus fala muito sobre a vinda do Consolador. Ele enviaria outro Consolador. Então havia a promessa de que quando Jesus voltasse para o céu, o Espírito Santo viria. E isso aconteceu 50 dias depois da data comemorativa da Páscoa. Então agora a promessa está se cumprindo. Mas para a promessa se cumprir, eles precisavam aguardar e perseverar em aguardar. Ou seja, não era só aguardar, mas eles tinham que continuar confiando que a promessa iria se cumprir. Então, o texto diz, né, que eles estavam reunidos todos ali naquele momento. Vamos lá, número 2, os 3 sinais da chegada do Espírito Santo. Então, no tópico 1 aqui nós tratamos do momento e os primeiros a receberem o Espírito Santo. Então, o momento, na festa de Pentecoste. Os primeiros a receberem aqueles que estavam ali reunidos. Agora vamos ver 3 sinais da chegada do Espírito Santo. Atos 2, do 2 ao 4. Som como de um vento veemente. Primeiro sinal. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O primeiro sinal perceptível da chegada do Espírito Santo foi o som como de um vento veemente, impetuoso. Foi como se uma tempestade tivesse entrado na casa sem continuar o caminho, ou seja, ela para ali. O vento é um conhecido símbolo do Espírito Santo. João 3,8 diz assim: "O vento assopra onde quer
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então faz uma comparação entre a questão do vento e a ação do Espírito, o nascer do Espírito, né? O novo nascimento. O vento, representante do sopro divino, encheu primeiro o cenáculo, a casa de Deus, e em seguida os indivíduos que adoravam ali. Passou e então a se espalhar pela terra em poder vivificante. Então tudo começa ali em Pentecostes, naquele momento. Mas depois o Espírito Santo começa a se expandir e vai alcançando várias pessoas na face da terra até chegar nos nossos dias, em pleno século XXI, onde esse vídeo tem sido gravado. Como na criação, quando o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, Gênesis 1:2. Podemos imaginar o Cristo glorificado em pé, à mão direita de Deus, soprando sobre os 120, dizendo: recebei o Espírito Santo, como em João 20:22. Então, aqui é apenas uma conjectura, né? Quando o Espírito Santo desce, ele faz uma comparação com João 20:22, que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, ele vai e sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Então, ali também na descida do Espírito Santo, ele faz uma conjectura, né? O escritor, né, que está narrando essa parte, né, explicando esse texto, como se Jesus estivesse de pé à direita de Deus, e ele sopra. E o Espírito Santo vem ali no dia de Pentecostes. É apenas uma conjectura, tá? Aqui o som como de um vento aponta a chegada do Consolador que encheu toda a casa. Bom, você está gostando do conteúdo da mensagem? Então, primeira coisa que eu quero pedir a você: divulgue esse canal. No seu grupo de família, ou na sua família, nos irmãos em Cristo da sua igreja, nos irmãos das suas redes sociais. Por quê? Muitas pessoas vão lá e colocam: pastor, está sendo uma bênção, eu estou aprendendo a palavra de Deus, Deus tem transformado a minha vida. Outras pessoas precisam dessa mesma transformação. Então você quer um motivo para divulgar o canal? Você vai promover transformação de vida por meio de divulgar o canal para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus muda. Então você pode ser alguém que promove o canal para que vidas sejam alcançadas. Mas ao mesmo tempo, se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Comente o que você está achando desse vídeo, de que lugar do Brasil você está assistindo, como tem sido aí, tá? Ou fora do Brasil, às vezes você está assistindo fora do Brasil. Deixa o like. Muitas pessoas assistem e não deixam o like. Também diga se você assistiu até o final. Compartilhe o vídeo. Primeiro eu falei para você divulgar o canal Pastor Mário Luna Oficial no YouTube, tá? Mas agora eu tô falando para você compartilhar esse vídeo. Tem um botãozinho aí que você tem lá, ó, compartilhar. Compartilha na sua rede social, tá bom? E se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você também vai poder se inscrever, tá? E eu deixo para você aí também uma indicação. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com Ângela Luna, minha esposa, tá? Ela todos os dias grava uma mensagem de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento para os corações. Uma mensagem bíblica, vídeos curtinhos. Então, se você tem Quai, siga ela lá no Quai, tudo junto, Ângela Luna. Se você não tem, siga no Instagram, Ângela Manhãs Luna. E diga que você chegou até lá por uma indicação minha e você vai ser muito bem recebido ou recebida. Vamos lá. Segundo sinal, línguas repartidas como de fogo, Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui nós temos o segundo sinal. Seus olhos viam o cumprimento da promessa. Quem prometeu? Os profetas do Antigo Testamento, Joel. Jesus prometeu e agora está tendo cumprimento. Os judeus entendiam que o fogo apontava para a presença de Deus. Podemos ver os relatos da sarça ardente. Quando Moisés se depara, a sarça ardia, mas não se consumia. Deus se manifestando em Êxodo 3, 1 e 2. O fogo que caiu do céu no Monte Carmelo, Deus se manifestando, 1 Reis 18, 36 a 38. A coluna de fogo no deserto que guiava o povo, Êxodo 13, 21 e 22, tá? Maipirman, tá? Um comentarista, um teólogo saudoso, já partiu, diz que as línguas de fogo se assentando em cada um deles indicava que surgia uma nova dispensação.
novo momento. Antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava como para um grupo total. E algumas pessoas especificamente tinham ali a presença do Espírito Santo que se manifestava. Mas no Novo Testamento não, ele vem para ficar nesse caso. E ele faz isso individualmente. O Espírito de Deus já não seria concedido à comunidade, o grupo, como um todo, e sim a cada membro individualmente. O Espírito, como o fogo, dá luz, purifica, dá calor e propaga-se, né? E, inclusive, o batismo com o Espírito Santo nos dá esse desejo de proclamar o Evangelho. E, ao mesmo tempo, a manifestação dos dons espirituais acontece de acordo com o que for útil, de acordo com a vontade do Senhor. Aí já é com o Senhor. 3. Falar em outras línguas. Atos 2:4. Terceiro e último sinal. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Por fim, o terceiro sinal é uma realidade da qual o vento e o fogo simbolizam. O vento e o fogo simbolizam o quê? Agora o que vai acontecer. Ele é o único sinal que se repete, pois os outros dois eram prova da chegada do Espírito Santo e por isso não se repetem mais. O som como de um vento e a questão de línguas como de fogo não se repete mais. Existem 3 grupos que nós podemos classificar entre os teólogos em relação à questão aí do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Existe os com C, tá? CE, né? Cessacionistas. Eles acreditam que aquilo foi só para aquele momento. Ali, a igreja primitiva, dons espirituais, aquela manifestação só para aquele momento. Existem os continuistas, somos nós, pentecostais, tá? Existem os continuistas, nós acreditamos que continua mesmo nesta época, neste momento. Isso aqui é importante dizer. E também existem os conformistas. Eles até acreditam no batismo e acreditam nos dons, mas acham que isso não tem nenhum valor. Não muda nada, então... Por que nós estamos aqui falando do enfraquecimento da identidade pentecostal? Porque devido a essa questão de não se acreditar, uns acham que acreditam, mas não faz nenhuma diferença. E outros acreditam que só foi para aquele tempo, então... Muitas vezes, nos dias de hoje, se sofre esse enfraquecimento. Está se deixando de lado. Mas é muito claro essa questão. E os cessacionistas, aqueles que dizem que só é para aquele tempo, dizem, então por que não tem mais o som como de um vento? Então por que não tem mais as línguas repartidas de fogo, nesse caso? Como de fogo? Não tem mais. Porque aquilo era só um sinal da chegada. Você não vai ficar repetindo que uma pessoa chegou direto. Você anuncia a chegada e não se fala mais nisso. Ela não chegou para ficar? Então não se fala mais nisso. É justamente isso, ó. Isso fica claro quando entendemos que uma pessoa que chega para ficar não repete mais sua chegada. Ninguém vai ficar repetindo, fulano chegou, fulano chegou, fulano chegou. Não é sinal de chegada? Então acabou. Apenas sua presença é manifesta e isso acontece através do batismo no Espírito Santo. Antes que você tenha dúvida, alguém sempre pergunta, por que uns dizem batismo no Espírito Santo e outros dizem batismo com o Espírito Santo? É porque o artigo, a definição ali do que é traduzido como no ou com, no original, tanto pode ser no ou com. Então, só para você não ter dúvida, é a mesma coisa. No ou com, Espírito Santo, mesma coisa. Quando Lucas diz que eles foram cheios do Espírito Santo, ele está dizendo que foram batizados com o Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo. É justamente aqui que existe uma confusão dos que não acreditam no batismo no Espírito Santo com evidências de línguas. Eles usam Paulo, que em suas cartas fala de cheios do Espírito Santo, se referindo ao fruto do Espírito. Transformação de caráter, vida de santificação. Então nós temos que entender que quando Paulo fala nas suas cartas de cheios do Espírito Santo, na maioria das vezes, ele está tratando de transformação de caráter. Ele está falando de santificação. Só que, ao contrário de Paulo, porém Lucas, no livro de Atos,
quando usa cheios do Espírito Santo, ele está falando em sua maioria no batismo no Espírito Santo. Por isso, não podemos ler Atos dos Apóstolos com as lentes de Paulo, pois cada um está tratando de manifestações diferentes. Então, os cessacionistas, aqueles que não acreditam no batismo para os nossos dias, nem nos dons espirituais, nesse sentido de continuar para os nossos dias, eles justamente usam Paulo como modelo. Porém, Paulo não pode desqualificar Lucas. A palavra de Deus, ela é única, ela é uma unidade. Ela é uma revelação progressiva, ela se encaixa, ela não se contradiz. Só que Paulo está tratando de transformação de caráter, conforme o contexto, quando nós vamos ler sobre cheios do Espírito Santo. Lucas está tratando de batismo no Espírito Santo. A grande diferença é o seguinte: Lucas está falando de algo de missão, missiológico. Paulo está tratando de serviço, é diferente. Lucas está tratando de missão. Paulo está tratando de serviço. É completamente diferente. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para ficar melhor, tá? Para não dar confusão na cabeça. Lucas está falando de algo que nós recebemos como pentecostais para ir fazer a missão. Paulo, melhor dizendo, está tratando de transformação de vida, não de serviço, de transformação de vida. Então, Paulo está falando de mudança de caráter. Fruto. Lucas não. Lucas está falando da missão, do trabalho. Sim, aí para poder ficar certinho, que eu falei que Lucas estava tratando de missão e Paulo de... Não, desculpe. Lucas está tratando da missão, do compromisso, do serviço. Agora, Paulo não. Paulo está tratando da transformação de vida, da mudança, do fruto, nesse caso, tá bom? O Espírito Santo habilita os discípulos a falarem outras línguas. Falar em línguas não é meramente questão da vontade humana, pois é o Espírito quem inicia a manifestação. Então, a pessoa não fala de si mesmo. Ela não tem ali a iniciativa. É batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Uma outra coisa que eu preciso dizer em relação a isso é que ser batizado com o Espírito Santo é algo que vem segundo a vontade de Deus. É uma promessa, mas é uma realização do próprio Espírito Santo. Em plena submissão ao Espírito, o Espírito Santo lhe concedia. Quem concedia? O Espírito Santo. Eles falam e agem conforme o Espírito os conduz. Então eles não falam de si mesmo. Eles falam e agem conforme o Espírito lhe conduz. Aqui está para nós pentecostais a prova do batismo no Espírito Santo. Línguas estranhas. Como é que nós vamos identificar que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Através das línguas estranhas. É a evidência inicial. Só que nós somos considerados hoje pentecostais clássicos. Existem pentecostais nos nossos dias que não acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo sejam línguas estranhas. Então eles acreditam que a pessoa pode ser batizada com ou no Espírito Santo, mesmo se eles não falam em língua. Nós não acreditamos dessa forma. Sempre desde o início da história, que começou lá, a parte, né, do avivamento na Rua Azusa, tudo direitinho, quando você vai estudar, inclusive se você pegar o livro de apoio, deixa eu ver se ele tá por aqui, tá? O livro de apoio, tá? Da lição, esse vídeo, ele está fazendo uma exposição da leitura bíblica em classe que tá na lição. É uma exposição bíblica. Mas como eu estou falando de algo da lição, eu mostrando o livro de apoio, ele conta aqui na lição, justamente no capítulo... Inclusive eu botei até o link na descrição desse livro, caso você não tenha adquirido ainda e queira comprar numa loja, tá? Tem um link na descrição do vídeo que você pode clicar para poder. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8 desse livro, deixa eu ver se dá para aparecer aqui, porque tá pequenininho, deixa eu ver se dá. Ó, capítulo 8. Aqui, ó. Ó, capítulo 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Ele narra, ele mostra aqui como começou a história de uma forma resumida da questão ali do avivamento, onde ele começou, tá? Gunnar Virgen e Daniel Berg. Então, ele mostra toda uma trajetória. Isso é importante. Então, nós cremos que a evidência
do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Agora, uma vez... Então, do que está tratando esse Expondo as Escrituras? Primeiro, batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Tá? Essa é uma prova que não devemos ceder ao enfraquecimento da nossa identidade pentecostal. Se é bíblico, por que vamos abrir mão? Não podemos abrir mão. É bíblico, está na Bíblia. Aonde está escrito que só foi para aqueles dias? O problema é que com o passar dos tempos as pessoas foram deixando de lado. Mas isso não quer dizer que deixou de ser bíblico. É a mesma coisa de práticas, de valores morais, de conduta moral. Durante vários tempos, durante a história, algumas coisas foram se deixando de lado. Isso quer dizer que deixou de ser bíblico? Por exemplo, vamos usar aqui uma questão importante. Justificação pela fé. Houve um grande tempo durante a história que começaram a acreditar que a salvação era pelas obras. E por que eles acreditavam que a salvação era pelas obras? Isso quer dizer que deixou de valer que a salvação era através da graça por meio da fé? Deixou de valer? Não! Mas eles abandonaram a questão da graça e recebendo por meio da fé e começaram a abraçar o quê? Obras. Eu recebo salvação pelo que eu faço, pelo que eu faço, pelo que eu faço. Só que quando chegou na Reforma Protestante, se trouxe o seguinte: salvação, justificação é pela fé. É pelo que Jesus fez, não pelo que eu faço. O que eu faço é consequência de quem eu passo a ser uma vez que eu estou em Cristo. Então as obras são consequência de uma vida salva e não motivo. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. É ao contrário. Fazer é consequência de quem eu sou. Entendeu? Então, assim como eles abandonaram a justificação pela fé e abraçaram a salvação pelas obras durante muitos anos, eles também abandonaram a questão do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Até que em 1906, 1907, ali, a história vai narrando, começa ali falando, né? A partir do ano de 1900, aí começa ali um avivamento. E aí o batismo com o Espírito Santo começa a se manifestar novamente. E agora nós estamos aqui tratando desse assunto. Então, a primeira parte, o primeiro texto desse Expondo as Escrituras, tratamos sobre a descida do Espírito Santo, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora nós vamos tratar dos dons espirituais. E está onde? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 a 11. Então vamos falar dos dons espirituais. Quem concede os dons e qual é a sua finalidade? Quem concede? E qual é a sua finalidade? Eu recebo o dom porque eu quero? Sou eu que escolho os dons que eu quero? Muita gente pensa assim, né? Vai até pegar um texto da Bíblia e dar uma interpretação errada. Mas vamos aprender. O Expondo as Escrituras está aqui para nós aprendermos juntos. Então vamos lá. Versículo de número 7 e o versículo 11 também aqui, tá? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olha só, duas coisas aqui dito, ó. Mas, porém, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. For útil a quem? Ao Espírito. De acordo com o que ele quer. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, essência, tá? Mas três pessoas. Cada um trabalhando, eles juntos trabalhando, mas uma pessoa ali sendo apresentada, Pai, Filho e Espírito. O Pai no Antigo Testamento, mas o Filho e o Espírito Santo lá estavam. O Filho, no Novo Testamento, ali na parte onde ele vem, nasce, né? Encarna-se, nasce, vive, morre, ressuscita, volta para o céu. E aí vem o ministério do Espírito Santo. Mas é uma unidade, um Deus. Agora preste bem atenção. A igreja é um corpo com vários membros. Vários membros. E o Espírito Santo ele distribui entre esses membros, conforme a vontade dele, dentro do chamado que ele tem para cada uma das pessoas, os dons de acordo com o seu querer, de acordo com a vontade dele, não a nossa vontade. Tá bem claro aqui, tá? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa ideia de unidade é importante, porque aí não tem conflito, não tem briga, não tem disputa.
Quem tem ali a profecia vai disputar com quem tem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, vai disputar com quem tem dons de curar, enfim, interpretação de língua. De forma nenhuma. É tudo dentro de uma harmonia, porque é uma unidade. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes. Quem distribui? O Espírito Santo. A cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Deu para você entender aqui? O Espírito Santo distribui os dons aos crentes. A cada um para o que for útil. É ele que distribui. E aí, esse útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Conforme a necessidade da igreja, conforme o Espírito Santo quer, ele vai distribuindo os dons de acordo com a sua vontade. Não a minha vontade. Ah, esse dom eu acho bonito, eu quero. Ah, isso aqui eu quero. Às vezes eu não tenho o chamado para aquilo que aquele dom requer. Então, o trabalho, ele vai me dar as ferramentas. Vamos pensar nos dons como ferramentas para fazer o serviço na obra. Qual é a minha posição na obra de Deus? Então, de acordo com a posição que Deus tem comigo, que Ele me chamou na obra dele, Ele vai me dar ferramentas de acordo com essa posição, de acordo com o chamado. Então, tudo envolve a vontade de Deus, não a minha vontade. A minha parte é a ter disposição, é ter prontidão, é atender o chamado. Lembra de Isaías, capítulo 6? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor chama, Isaías responde, disposição. Ele aceita o chamado do Senhor bem claramente ali. E aí Deus capacita Isaías, dá a ele a condição. Usa aquilo que ele tem já. Isaías era um homem estudado. Então ele usa Isaías dentro daquilo que ele tinha para realizar. Deu para você entender? Então, proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real. Porque os dons vão mostrando a manifestação do próprio Deus. E dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então o Espírito Santo ele distribui os dons para autenticar a obra de Cristo. Cristo começou a realizar e agora a igreja também continua realizando. Ela recebe poder para fazer a obra, certo? Atos 2:33. Os dons não estão disponíveis para cada um fazer o uso deles de acordo com a sua vontade. Os dons são ferramentas para o serviço na obra do Senhor e não servem para nos exibirmos. 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Alguém pega esse texto de 1 Coríntios 12:31, isola ele do contexto, porque já foi dito mais anteriormente que quem distribui é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que distribui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, versículo 11, como é que aqui eu posso querer o dom que eu quiser? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quem seriam os melhores dons? O que seriam os melhores dons? Dons que estejam de acordo com aquilo que vai ser feito, necessário. Mas aí é de acordo com aquilo que Deus me chamou. Vamos entender aqui, ó. Devemos observar que a recomendação de Paulo para buscarmos os melhores dons deve ser entendida dentro do contexto do capítulo 12. De sua primeira carta aos Coríntios, que nós estamos aí citando. 1 Coríntios 12:11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Se você pegar o texto de 1 Coríntios 12:31 e isolar ele, você vai acabar colocando esse texto de 1 Coríntios 12:31 contrariando o texto de 1 Coríntios 12:11. Porque aqui diz que é ele que distribui, conforme a vontade dele, conforme ele deseja. E aí procurai com zelo os melhores dons. Então eu posso escolher o dom que eu quiser? Vamos ver. Melhores através... Vamos entender também essa questão de melhores em relação, sabe ao quê? Preste atenção nisso aqui. Então, você precisa compreender que os melhores está ligado àquilo que tem a se fazer também. Aquilo que é proveitoso.
aquilo que vai ajudar na edificação e no crescimento da igreja, mas tem a ver com o seu chamado e com a vontade de Deus. Então devemos buscar os dons que estejam relacionados com o ministério, serviço, ministério é serviço, no qual Deus nos chamou. Não se trata de buscar os dons que queremos, e sim o que o Espírito Santo quer nos dar. A vontade é dele e não nossa. Aí o que eu posso usar aqui para ilustrar? Salomão, peça-me o que queres. O que Salomão precisava? Ele pensou no governo do povo. Governar o povo. O que eu preciso para governar um povo? Dinheiro? Riqueza? Não. Riqueza não governa o povo. Você não consegue governar um povo através do dinheiro, nesse sentido. Então o que Salomão pede a Deus? Sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Então Salomão pede algo que tem a ver com o serviço que ele tem para realizar. Qual era o serviço que ele tinha para realizar? Reinar sobre o povo de Israel. Se uma pessoa tem um ministério já, Deus chamou ele, por exemplo, como um pastor. Ele tem ciência que ele foi chamado realmente por Deus. Tem consciência. Estou falando apenas de ter recebido uma profecia. Isso arde dentro dele. Porque o chamado é algo que arde dentro da pessoa. Quando ela realiza aquilo, ela sente satisfação, ela sente alegria. Então ele vai pedir algumas coisas relacionadas a isso. Que ele vai precisar. Uma pessoa que ensina, ele precisa. Vamos falar dos dons, daqui a pouco eu vou explicar. Ele precisa, por exemplo, palavra da sabedoria. Uma pessoa que ensina, aconselha, ele precisa da palavra da sabedoria. Uma pessoa que aconselha, precisa. Uma pessoa que ensina, ela precisa da palavra do conhecimento. Ela precisa, então no dia a dia, um pastor, ele precisa de discernimento de espíritos. Para saber que espírito está atuando naquele momento. Caso contrário, ele pode ser enganado. Tá entendendo? Então você vai buscar os dons de acordo com aquilo que Deus te chamou para realizar. Só que como é que você vai saber? Isso aqui é uma coisa muito linda, muito séria. Como é que você vai saber qual dom pedir, buscar, se você não sabe a utilidade de cada dom? Para que serve? E é aqui que tem um problema. Quando é que você ouve ser ensinado sobre isso, pregado sobre isso? É muito pouco. Não se fala. O que é a palavra da sabedoria? O que é o dom da palavra da ciência do conhecimento? O que é a operação de maravilhas? O que é dons de curar? Então hoje, aqui no Expondo as Escrituras, você vai aprender uma definição, o que é, porque de acordo com a definição e com o chamado que você já sabe que Deus tem com você, você tem como pedir os dons de acordo com aquilo que você tem para trabalhar. Ou seja, esse é o serviço que eu tenho para fazer. Eu preciso dessa ferramenta, dessa ferramenta. E, Senhor, se eu não estiver sabendo que ferramenta pedir, dai-me os dons necessários para eu realizar a tua obra. Se ainda você tiver dúvida em relação a isso, tá bom? Infelizmente, muitos cristãos, ou por falta de ensino, entenda isso, ou por uma compreensão errada, ou até mesmo por soberba espiritual, acham que dons espirituais atestam a sua espiritualidade e santidade. Isso aqui é um grande erro. Uma pessoa pode ter dom espiritual e não ser uma pessoa espiritual, viver uma vida de santificação. Sabia disso? Que isso, pastor? Olha a prova aqui. A igreja de Corinto é um bom exemplo que isso não é verdade. Ou seja, os dons não atestam espiritualidade. Mas tem gente que defende que atesta. Então ele se acha melhor do que os outros, mais santo do que os outros, porque Deus usa ele. Aí a soberba vai entrando no seu coração. Ah, Deus me usa em profecia, Deus me usa em revelação, Deus me dá visão, Deus me dá sonhos. Ah, não, ei. Aí ele se acha melhor. Se engana. A igreja de Corinto tinha dons e eram imaturos e carnais. Os crentes lá. Veja que para ser espiritual levando uma vida de santidade, é preciso ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, na linguagem de Paulo, na linguagem de Lucas, batismo com o Espírito Santo. Na linguagem de Paulo, nas suas cartas, fala de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Ele produz seu fruto e existe assim transformação diária em nosso caráter para nos fazer parecer com Jesus. Sabe qual é a proposta de Deus quando você aceita Jesus? É nos fazer parecer com Jesus. E isso exige mudança de caráter, transformação de vida. Abrir mão do seu eu, da sua vontade, da minha vontade, do meu ego.
perdeu o controle da minha vida. Aquele que quiser ganhar, perde. Aquele que perder, ganha. Quem quiser ganhar vivendo essa vida, os seus desejos, vai perder a vida. Vai perder a salvação. Mas aquele que perdeu, ou seja, abre mão do controle da vida e diz: Senhor, a minha vida é tua. Usa ela de acordo com o teu querer. Sabe o que isso significa? Lá no Éden, antes de Adão pecar, o controle da vida de Adão estava na mão do Senhor. A vida dele estava entregue na mão do Senhor, de Eva também. Mas no momento que ele peca, o pecado trouxe uma ruptura, uma separação. Porque morte é separação, sempre. E aí, separação espiritual, separação física, né, a alma do corpo, e depois tem a separação eterna. Morte eterna. Segunda morte, separado eternamente de Deus em tormento. Então, uma vez em Cristo, Deus está nos trazendo de volta para estar aqui em comunhão com Ele. E está o quê? Com a nossa vida de novo entregue a Ele. Faz de nós o que quiser. É por isso que Paulo em Gálatas 2:20 diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Me amou e se entregou por mim. Então Paulo abriu mão da sua vida. Eu abro mão da minha vida. Ele abriu mão da sua vida para viver a vontade de Deus. Adão, antes de pecar, vivia a vontade de Deus. Mas o pecado nos leva a desobedecer à vontade de Deus, a ser inclinado para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque o pecado trouxe uma ruptura. E uma vez que ele traz essa ruptura, por causa da desobediência, que o pecado é a desobediência em si, o ser humano passou a ser tendente a sempre desobedecer e andar no curso da sua vontade. E passou a estar culpado diante do tribunal de Deus. E essa culpa só pode ser removida através de aceitar Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que pagou a dívida. Pagando a dívida, removendo a culpa. Mas isso só tem valor na vida daqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. A dívida só está paga para aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador. Se não aceitar como Senhor e Salvador, continua com dívida. Então, isso aqui é interessantíssimo. É muito importante. Caráter de Cristo em nós. Então uma pessoa pode ter dom espiritual, que é uma ferramenta, é para fazer serviço, não atesta a espiritualidade e não ter uma vida de santificação como deveria. Por fim, os dons são encarnacionais. O que é isso aí? O que é isso, pastor? Preste atenção. Isto é, Deus opera através dos seres humanos. Alguém pensa assim: não, é o meu dom. É Deus operando através de você. Você não pode se vangloriar disso e achar: não, é o meu dom, eu faço o que eu quiser. É Deus operando através de você. Você é só o instrumento. Eu só sou o instrumento. Se eu estou aqui ensinando, eu só sou o instrumento. Vem alguém aqui no canal, faz um comentário: pastor, tem sido uma benção, Deus tem usado a sua vida pela bondade dele, isso, mas eu só sou instrumento. Você pode até falar, você pode até deixar uma palavra de encorajamento, isso não é errado não. Reconhecer o trabalho que as pessoas realizam no Senhor. Paulo fazia isso direto com seus colaboradores, com seus cooperadores. Agora, entenda quem está sendo usado. Eu sou apenas o instrumento. Eu gosto de pensar, no meu caso, uma tubulação, canos, e passa uma água dentro daquele cano. Água potável, água limpa, sim. Cristalina. A água, a palavra. Então, eu me considero apenas como o cano que a água passa. O cano, a tubulação pode até ser muito bonita, muito bem feita, né? Mas ela não tem serventia nenhuma se não tiver água. Alguém pode construir uma casa, fazer uma tubulação top de linha. Usar canos dos mais caros que puder. Mas se não tiver água, para que serve? Para nada. Então, qual seria a minha serventia se o Senhor não operasse através de mim? Então, você que Deus usa pela bondade dele, com dons espirituais, ou você que está assistindo esse Expondo as Escrituras, que é um professor que dá aula, ou um pregador, sempre tenha em mente, primeiro, que você é apenas um instrumento. Mas também ensine para as pessoas que elas também são apenas um instrumento. Deus opera através. Os crentes submetem a Deus a sua mente, coração, alma e forças. Era o que Paulo fazia. Consciente e deliberadamente entregam tudo a ele. Eles não fazem inconsciente. O Espírito Santo não cega ninguém. Esse negócio de pessoas às vezes dizer: eu estou no Espírito.
e aí sai caindo por cima de todo mundo, bate com a cabeça. Não, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Você sabe o que você está fazendo. Se alguém entrega uma profecia, se alguém entrega uma profecia, ele sabe o que ele está entregando, ele sabe o que está acontecendo ali, ele não perde a consciência, tá? Ele não perde a consciência. O Espírito, então, o capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom, através de sua experiência de vida. E aqui é uma coisa interessante. Porque apesar de ser uma ação do Espírito, ele não invalida o nosso ser. Ou seja, ele usa o dom através das nossas experiências de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Deus não vai usar uma pessoa num linguajar polido, difícil, se ele não conhece aquele linguajar. Aí você vai falar, não, mas pastor, mas Deus não usa em línguas... Não, não estou falando de língua estranha, estou falando de línguas compreensíveis. Então alguém está entregando uma profecia, e ele fala línguas estranhas, e aí tem a parte que é compreensível, e aí ele começa dizendo, porquanto, igreja, vos digo, né? Só estou fazendo aqui uma simulação só para você entender. Eu sou o Senhor e tudo. Vai usar aquela pessoa dentro do vocabulário que ela conhece. Não vai usar um vocabulário, palavras que ela não conhece. Porque ela não conhece, ela nunca estudou aquelas palavras. Estou falando na nossa língua compreensível. Ela não vai ser assim. Então Deus vai usar cada um de acordo com o seu vocabulário, personalidade. Às vezes tem pessoas que são mais introspectivas. Ou outras são extrospectivas. Então tem extrovertida, introvertida, melhor dizendo. Vamos mudar isso aqui. Extrovertida ou introvertida, ex, certo? Então é importante isso. Extrovertida. Então tem pessoas que são ali mais quietas. De repente, para entregar alguma coisa, vai ser mais calma, mais tranquila. A outra não, a outra é mais ali, mais forte, fala mais. Tá entendendo? Deus não vai mudar isso. Os dons manifestos precisam ser avaliados. Por quê? Isto não diminui em nada a sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar, pela Bíblia, sua veracidade e valor para a edificação. Ah, mas não é o Espírito Santo que está usando? Eu não posso observar, testar, para ver se realmente é ou não é. Tem que fazer. O que está sendo falado está de acordo com as Escrituras? Se não estiver de acordo com as Escrituras, não vem da parte de Deus. É simples assim. Ah, pastor, mas eu tenho muito medo de repente achar que não é Deus e pecar. Ei, se baseia pela palavra. Aí tem gente que não pode se basear pela palavra. Aí você vai perguntar, por quê? Porque não conhece o que a Bíblia diz, não estuda a Bíblia. Se você estudar a palavra, você tem um filtro correto para poder analisar o que está sendo feito. Não só através de dons, através dos cultos, da liturgia do culto. Alguém chega lá com uma novidade, bota lá e fala, não, porque Deus me mandou fazer isso. Aí você conhece a palavra e diz, a palavra não ensina nada disso. Não há nenhum texto na Bíblia que ensine, manda fazer um negócio desse. Como assim? Não há nenhum texto na Bíblia. Se estão fazendo, tá fora. Aí o que você faz? Você rejeita, não vou fazer. Não vou praticar isso, porque a palavra de Deus não ensina isso. É um direito que te assiste. E se é uma coisa que acontece continuamente em determinado lugar, o melhor a fazer é orar ao Senhor e procurar outro lugar para você congregar que siga a palavra de Deus, porque senão você está perdido. 2. Dons de ensino ou de pregação. Então vamos lá. Primeiro nós fizemos as definições dos dons. Agora nós vamos falar dos dons em si, mostrando o que eles são, para que servem. Então, para poder ter um entendimento melhor, só a nível de entendimento, dividimos os dons em 3 categorias. A primeira categoria é dons de ensino ou de pregação. Só que você pode nem usar essa divisão, tá? Vamos lá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então tem 2 dons aqui. Palavra da sabedoria, palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Palavra da sabedoria, vamos lá. É parte da sabedoria de Deus com a finalidade de propiciar entendimento na ministração da palavra ou pregação. Então ele prega uma palavra, mas ali está também a manifestação do Espírito através da sabedoria. É de grande valor na tarefa de aconselhamento.
Então, a pessoa que aconselha precisa pedir a Deus o dom da palavra da sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá o dom da palavra da sabedoria. Para mim, prestar um serviço no teu reino de uma forma melhor. Veja como é importante assistir um Expondo as Escrituras como esse, aonde define os dons, explica o que é o dom. Porque uma vez que você entende o que é o dom, você tem como pedir. Você sabe se aquilo se encaixa ou não na sua vida, no chamado que Deus tem com você. Tá? Então é de grande valor na tarefa de aconselhamento. Eu peço sempre a Deus que eu estou sempre aconselhando pessoas. Aconselhando em assuntos muito difíceis. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Aí alguém vai dizer, pastor, mas preste atenção, o senhor não tem a Bíblia, o senhor não conhece a palavra? Sim! Mas existem muitos assuntos que nós vamos ter que tratar que, na verdade, eles são assuntos que a Bíblia trata de forma geral, mas não trata de forma muito específica. E aí você precisa ter muito de Deus para conseguir ver aquela situação e dar uma palavra da parte de Deus bíblica, para resolver aquele problema, certo? Então, é de grande valor na tarefa de aconselhamento, em situações que demandam uma orientação sábia, notadamente no ministério pastoral. Então, principalmente pastores precisam. É de fundamental importância no exercício da liderança, sabedoria, da administração eclesiástica, quem administra, na separação de obreiros, precisa de sabedoria. Não é premiar obreiros. Não é esse negócio que muitas igrejas pentecostais fazem, que todo final de ano tem consagração de obreiro. Tá levando gente para o ministério que não tem chamado, porque quem chama é Deus. Se os líderes não entenderem isso, começa a dar, presentear os outros, premiação. Ministério não é premiação. É de acordo com a, primeiro, necessidade da obra. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara, pouco sou o ceifeiro. Tem necessidade? Tá bom. Agora vamos colocar cada um no seu devido lugar. Não vamos colocar gente que não tem chamado no lugar que não pode ser colocado. Tem gente que vai ser um cooperador, um auxiliar de trabalho a vida toda. Ministério não é plano de carreira. Tem pessoas que sabem que houve um vídeo meu que viralizou de 30 segundos onde eu falava isso numa escola bíblica dominical. Ministério não é plano de carreira, não. Um dia é cooperador, outro dia é pastor. Quem foi que disse isso? Onde que está isso na Bíblia? Quantas pessoas a gente conhece que um dia foi cooperador, foi diácono, consagrado a presbítero, sumiu do cenário? Apagou ele porque ele não tinha outro ministério a não ser aquele de diácono. Ele fazia muito bem. E não é porque ele faz muito bem que você acha, não, então ele tem que ser presbítero. Bota ele como presbítero, acabou. Ele não tem chamado. E a pessoa vai. Então, conforme o chamado, vai se colocando. Então, os dons também estão dentro disso. Separação de obreiro. Palavra da sabedoria. Para separar o obreiro de acordo com o chamado que realmente ele tem. E para isso tem que se observar, tem que se ver se tem qualificação. Às vezes tem chamado, mas não tem qualificação. Não tem qualificação. Então não pode ir por enquanto. Tem que primeiro ter qualificação para depois ir. Ultrapassando os limites do saber intelectual ou humano. Jesus agradeceu ao Pai por essa revelação. Olha o que ele diz. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Lucas 10, 21. Em alguns textos, aos pequeninos. Na vida de Jesus como filho do homem, por diversas vezes ele demonstrou essa sabedoria vinda do alto. Uma vez foram lá experimentar ele e perguntaram: é lícito dar tributo a César? Ali ele também usa a palavra do conhecimento da ciência, porque ele sabe o que está no coração daqueles homens. E aí o que ele faz? Dá a moeda. Por que me experimentar? Dá a moeda. De quem é a efígie? Ou de quem é o retrato? Vamos usar na atualidade. O retrato de quem está aqui. É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Uma resposta com sabedoria. Ao chegar à sua pátria, causou profunda admiração em seus conterrâneos, por causa da sabedoria com que ministrava a mensagem. Eles nem acreditavam. Olha aí, ó. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Perguntando.
e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Ou seja, nenhum dos seus irmãos tem o que ele tem. Por que ele faz isso? Por que ele fala assim? Da onde veio essa sabedoria? É isso que eles estão dizendo. É um dom. Mas Deus dá não para exibição. Deus dá para aquilo que é necessário, para o que é útil. Edificação, crescimento da obra. Na vida de José do Egito também existia essa sabedoria, pois ele pôde aconselhar Faraó no que ele deveria fazer em relação à escassez de alimento que estava por vir. Ele dá para Faraó a solução. Primeiro, ele dá a interpretação dos sonhos. Depois, que já é uma outra coisa, depois ele dá para Faraó uma direção, um aconselhamento. Ele aconselha Faraó. Através do quê? Do dom da palavra da sabedoria. E aqui entra uma coisa interessante. Existem alguns dons que a pessoa não precisa ser batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo para receber. José não era batizado com o Espírito Santo e tinha a palavra da sabedoria, que é classificado no Novo Testamento como palavra da sabedoria. Isso já se manifestava na vida de José no Antigo Testamento. Então, agora é claro, profecia, dom de língua, né? Variedade de língua. Não tem como. Interpretação de língua. Aí é uma outra situação. Mas existem coisas que podem, mesmo que a pessoa não seja batizada no Espírito Santo, alguns dons podem ser manifestos na vida daquela pessoa, porque ela tem o Espírito Santo na vida dela. Nós não falamos sobre isso nesse Expondo as Escrituras, mas uma coisa é a pessoa receber o Espírito Santo quando a conversão dela em Cristo Jesus, e outra coisa é o batismo no Espírito Santo. São coisas totalmente diferentes. O Espírito Santo morando na nossa vida, atestando que nós pertencemos a Deus, todo crente tem. Seja pentecostal ou não pentecostal, todo crente. Se ele teve novo nascimento, o Espírito Santo mora dentro dele. E é esse mesmo Espírito que pode manifestar alguns dons. Não todos. Nesse sentido de algo. Quando eu digo não todos, eu não estou dizendo que uma pessoa vai ter todos os dons. Mas eu digo assim, alguns dons não, porque dependem do batismo, nesse caso. Mas outros não dependem diretamente do batismo, porque eu estou provando aí. José foi usado com a palavra da sabedoria. Há casos em que pessoas de pouca instrução formal, usadas por Deus, transmitem mensagens de profundo significado e conteúdo espiritual que provocam admiração nos que ouvem. O que é isso? Palavra da sabedoria. Ele não estudou, não estudou a Bíblia, que ainda tem isso também. Alguém acha, eu tenho o dom da palavra da sabedoria, eu não preciso estudar a palavra. Precisa. Porque você vai ensinar de acordo com o que está na Bíblia. Você vai fazer as aplicações corretas usando a Escritura. Então, se você não estudar a Bíblia, vai ser difícil Deus te usar com qualquer tipo de dom. Porque você vai ser usado ali com aquele dom e você pode se desencaminhar pensando que o que você está fazendo é bíblico e não é bíblico. A palavra vai nortear você. Vai me nortear. Certo? É interessante que anotemos que o dom da palavra da sabedoria não faz do seu portador uma pessoa mais sábia do que as outras. Diz Orton, o Espírito não torna a pessoa sábia por meio deste dom. Nem significa que a pessoa mais tarde não possa cometer erros. O exemplo do rei Salomão, que no fim da vida não só errou, mas pecou. Então não é porque uma pessoa recebeu o dom da palavra da sabedoria, que em todo momento, qualquer coisa que ele vai estar falando, ele está falando com sabedoria. Não. É uma manifestação em momentos específicos de acordo com necessidades dentro da obra de Deus. Deu para entender? Não é uma coisa que qualquer coisa que você vai falar, já que eu tenho o dom da palavra da sabedoria, eu vou dar aqui uma palavra e eu estou falando com sabedoria. Não. De forma nenhuma. O Senhor manifesta isso de acordo com a vontade dele. Ele usa você com esse dom. Ele colocou na sua vida. Ele se manifesta através de você com esse dom. O Espírito Santo. Porém, não quer dizer que tudo que você vai falar tem a ver com a manifestação do dom. E não quer dizer que também você não possa falar coisas erradas no seu dia a dia. Agora vamos para a palavra do conhecimento. Você entendeu a palavra da sabedoria? Dom da palavra da sabedoria? Então agora você sabe se cabe ou não cabe no seu ministério. Se cabe, chamado que Deus tem na sua vida, o que você realiza para Deus na obra, então está na hora de você começar a pedir a Deus esse dom. Palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, também conhecida como palavra da ciência, é um dom de revelação. Sabe nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais? Eu vou te entregar uma revelação. Aí o outro eu vou entregar. Mas o outro é usado em profecia. Profecia e revelação estão dentro da mesma linha. Porém, na profecia, geralmente ela vem acompanhada de línguas estranhas.
Na revelação, não. Apesar que para os cessacionistas que não acreditam nos dons, esses dons para a atualidade, tá? Eles até acreditam que Deus pode curar, mas não na intensidade que fazia lá no Novo Testamento. Eles dizem que a profecia, na verdade, é a pregação da palavra, e não a questão de entregar algo para alguém que essa pessoa não saiba, como é visto no meio pentecostal. Então, revelação e profecia estão dentro do mesmo parâmetro. A diferença é que uma é entregue aonde tem línguas estranhas, geralmente entregue para a igreja toda, e a outra é revelação. A vantagem da revelação é que a palavra do conhecimento, a palavra da ciência, é que a pessoa pode ser usada individualmente, não precisa parar culto, né? Porque tem muito lugar que o culto é parado para entregar a profecia para uma pessoa que não é o pastor da igreja, e isso atrapalha o andamento do culto, tem uma confusão danada por causa disso. Aí alguém vai usar um texto, não, mas acontece que Paulo vai dizer, né, que se um profetizar, os outros calem, e os outros julguem, então dá a entender que a igreja toda tem que parar. Mas se a profecia é para uma pessoa, como assim? Imagine que vai começar a entregar a profecia e tem 10 pessoas para se entregar, então não tem culto. E outra coisa, não me venha com essa história. Muita gente que defende isso nem sabe, porque nem tem o dom da profecia, Deus nem usa ele na profecia. Mas eu, pela bondade de Deus, vou poder dizer uma coisa aqui. Deus já me usou e usa quando Ele quer. Não é uma coisa assim que acontece sempre, mas Deus já me usou e usa quando quer, com o dom da profecia. Todas as vezes que Deus me deu uma profecia, eu sabia o que eu ia falar, inicialmente. A mesma coisa é a revelação. A pessoa começa a entregar e Deus vai dando, completando. Então a pessoa sabe o que vai falar. Então, se é para uma pessoa, ela pode entregar em particular, né? Não precisa parar o culto. Mas tem gente que acha que não, tem que parar o culto. E aí o que vai acontecer? Às vezes um culto é 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de profecia para um monte de gente. Aí quando chega na hora da palavra não tem pregação, não, irmão. Não precisa nem da pregação, porque Deus já falou. É mesmo? Ó, essa palavra jamais pode ser substituída. E não se intimide com essas pessoas que você tá impedindo Deus de operar. Ei! Deus é inesgotável, Deus opera. Ele pode começar a operar 8 da manhã, virar o dia, 8 da manhã do outro dia, virar o dia, 8 da manhã do outro dia, mas nós somos seres humanos e tudo tem que ser feito com decência e ordem, porque o culto precisa de decência e ordem. Mas não é disso que a gente está tratando hoje aqui não, tá bom? Se um dia tiver que tratar disso, a gente trata também, não tem nenhum problema. A palavra do conhecimento, também conhecida como palavra da ciência, é um dom de revelação. Este dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Coisa linda. Também. Não é o resultado do estudo por si. Donald G. descreve como raios de profunda observação da verdade que penetram além da operação do entendimento humano por si só. Então a pessoa estuda e o Espírito Santo começa a mostrar a ele, iluminar a mente dele. Quem me acompanha aqui sabe que eu oro ao Senhor para iluminar minha mente na hora que eu estou ensinando. E aí ele tem uma compreensão mais profunda, às vezes, de determinado texto. Um entendimento. Esse dom também não apenas mostra o poder de Deus em evidência no meio do seu povo, mas serve para prevenir. Aí entra a questão da revelação, como nós conhecemos do dia a dia. Porque primeiro eu falei da revelação em relação às Escrituras. Eu falo do dom da palavra do conhecimento ou da ciência em relação às Escrituras. Não é revelação, é iluminação nesse caso. Alguém usa a palavra revelação, mas ele está falando como sinônimo de iluminação. Agora a gente vai falar de prevenir de situações perigosas. Aí já é o alerta. Trazer conforto, desmascarar pecados ocultos, desvendar tramas, conspirações na igreja do Senhor Jesus. Então esse dom também serve para isso. Às vezes o pastor está pregando e ele faz uma aplicação na hora da pregação que vai direto ao encontro de uma pessoa exclusivamente. E a pessoa, depois que termina a pregação, ele fala assim: pastor, o que o senhor pregou foi tudo para mim. Por quê? Porque Deus naquele momento poderia estar usando o pastor através do dom da palavra, do conhecimento e da ciência. Ou seja, fez ele aplicar a palavra de acordo com a necessidade específica que aquela pessoa estava precisando. Deus queria falar para aquela pessoa naquela noite. Pode ser dado por sonho também, por visão, por revelação especial, sendo um conhecimento sobrenatural propiciado por Deus. A palavra de Deus mostra exemplos desse dom. Quando Jesus pregava para a mulher samaritana sobre detalhes da vida dela, olha aí o exemplo do dom.
que o conhecimento humano não teria condição de alcançar naquela circunstância de um encontro inesperado. Por que é bom mostrar exemplos, como foi mostrado na palavra da sabedoria Jesus, como foi mostrado José, agora eu estou mostrando Jesus na palavra da ciência ou do conhecimento, para você entender como é que ele funciona. Primeiro a gente diz o que ele é, como ele funciona, mas aí eu estou mostrando como ele funciona na prática. Primeiro eu mostro na teoria, agora na prática, como ele funciona na prática. Jesus diz, vai lá e chama teu marido. Jesus já sabia que ela não tinha marido naquele momento. E ela diz, não tenho marido, disseste com verdade. Tá entendendo? Então Jesus sabia. O profeta Eliseu sabia os planos de guerra do rei da Síria, não a Síria, Síria. Mesmo à distância. Segundo Reis 6, 9 e 10. Aí, o dom se manifestando no Antigo Testamento. Tá vendo como é que era possível o Espírito Santo manifestar esse dom sem a questão do batismo com ou no Espírito Santo? Então, alguns dons podem ser manifestos sem a questão do batismo no Espírito Santo. Outros não. Então, por exemplo, um crente não pentecostal, Deus pode usar ele na palavra da sabedoria? Pode. Com o dom da palavra da sabedoria? Pode. Deus pode usar ele com o dom da palavra da ciência? Pode. Entendeu? O apóstolo Pedro soube da mentira de Ananias e Safira. Como é que ele sabia? Palavra do conhecimento, palavra da ciência. E o que nós chamamos de revelação também nos nossos dias. E o apóstolo Paulo soube detalhes em relação ao naufrágio. Antes de acontecer, ele falou o que ia acontecer. Você está gostando do conteúdo da mensagem? Então primeiro divulgue o canal no grupo da sua família ou na sua família, entre os irmãos da sua igreja, nos irmãos das redes sociais, as pessoas das redes sociais, divulgue lá, tá bom? Não está sendo bom? Você não está dizendo que está sendo edificante? Não está sendo bênção para a sua vida? Então permita que seja bênção para a vida dos outros. Pastor, me dá um motivo para mim divulgar o canal. Não está edificando a sua vida? Você não quer a vida sendo edificada? Você não quer contribuir para a expansão do reino? Então divulgue o canal. Se inscreva, ative o sininho, comente o que você está achando, tá? De que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil? Se assistiu até o final, deixa o seu like, não esqueça do like e compartilha. Se você está na TV, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. E eu disponibilizo, eu mostrei para vocês no início do vídeo, que tem um link na descrição para você clicar, vai para o meu site, desce a página lá, clica e baixa o PDF para você imprimir esse Expondo as Escrituras. Mas você pode querer contribuir, né, no caso, no valor de R$ 14,99, de R$ 15 mensais. Aqui nem está escrito, mas geralmente nos vídeos sempre aparece. Eu estou colocando o valor agora, que tem gente que pensou que era um valor absurdo. Não, irmão, que isso? Você apenas está semeando no meu Ministério de Ensino e sendo membro do canal, você desce aqui no link na descrição. Tem um botãozinho aí do YouTube, mas se você clicar nesse botão, você só pode pagar no cartão de crédito. Agora, se você quer poder pagar no Pix, no boleto, ou você quer... Porque se você clicar no botão que está aí no YouTube, deixa eu abrir aqui, no YouTube, você vai pagar no cartão de crédito e todo o conteúdo vai estar na aba Comunidade, no próprio YouTube. Aba Comunidade. Pastor, cadê essa aba? Vou mostrar para você aqui, ó. Aba Comunidade. Ó. Acabei de abrir aqui. Eu saí da tela só para mostrar para você. Deixa você ver aqui, ó. Aba Comunidade. Ó. Tá escrito aqui, ó. Comunidade. Ó. Logo aqui em cima. Então você tem que ir na aba Comunidade. E aí vai estar todo o conteúdo, tá bom? Todo o conteúdo para quem se inscrever através do botão do YouTube. Agora, se você se inscrever através do link que está na descrição, você vai ser mandado por uma plataforma. Lá você pode fazer a sua assinatura, pagar com Pix, boleto ou cartão de crédito. E aí, todo o conteúdo está lá dentro da plataforma. Pastor, mas como é que eu uso a plataforma? Tem um vídeo aqui no canal ensinando como usar, como assinar o Seja Membro e como usar, tá bom? Agora, você só se torna membro se você quiser. Ser inscrito é gratuito. Ser membro, você tem esse valor de R$ 14,99, caso você queira contribuir com o meu Ministério de Ensino, porque há uma dedicação de tempo integral aqui para realizar a obra do Senhor. Caso você não possa, divulgue só o canal e ore por mim, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos lá? Segundo grupo, dons de ministério. 1 Coríntios 12, 9, 10, parte A. Vamos lá. E há outro pelo mesmo Espírito, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, discernir espíritos. 5, tá bom? Então vamos lá. Dom da fé, o que é isso? É uma confiança inabalável de que Deus proverá tudo quanto é necessário no próprio momento da necessidade. É o dom da fé.
Esse dom é uma fé especial que não deve ser confundida com a fé humana comum. Todo ser humano tem a fé natural, né? Eu acredito que amanhã vai fazer sol. É uma confiança normal. Fé normal. Fé humana. Nem a fé salvadora para aceitar Cristo. Também não é. Ou a fé como fruto do Espírito, que está mais voltada a sermos fiéis a Deus. Quando fala ali da fé como fruto, está falando de fidelidade, tá bom? Esse dom é evidenciado em várias situações na Bíblia. Aí, explicou o que é o dom, agora vamos mostrar na parte prática o que é o dom. É a fé dos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo. Eles confiavam em Deus. Se é para morrer, vamos morrer com Deus, mas a gente não abre mão da nossa fé. De Daniel na cova dos leões, ele não parou de orar porque queriam colocar ele na cova, tá? Do apóstolo Pedro na prisão, Pedro está dormindo, a igreja está orando por ele incessantemente, mas Pedro está dormindo. Confiança em Deus, dom da fé sendo manifesto, tá? De Pedro ao ser usado na cura do coxo da Porta Formosa, não tem ouro nem prata, ali são 2 dons sendo, juntos. Dons de curar e a fé, o dom da fé. De Paulo em Listra, ao ser usado na cura do coxo, mesma coisa. Então você entendeu o que é a definição do dom da fé e de forma prática te mostrei biblicamente o que é. Dons de curar. As curas podem vir por meio da oração, com ou sem imposição de mão, com ou sem unção. Deus pode curar com ou sem. Não tem esse negócio. Tem gente que... não, só se ungir. Não é o óleo que cura. Quem cura é o Deus através da oração da fé. Tá? Na Bíblia, agora, é bíblico. A unção para enfermos é bíblico. Na Bíblia, constatamos tanto um caso como outro. Pode também, um caso como outro, né? Oração com ou sem imposição de mão. Pode também vir acompanhada de unção com óleo, recomendada por Tiago, tá aí. Está alguém entre vós doente, tá? Você já sabe. Chame quem para ungir? Presbíteros. Membro não se unge, não vai ungir o outro. Tem como. É bíblico, é o presbítero que faz isso. Hoje estão mudando tudo. Os discípulos de Jesus também praticaram unção com óleo quando realizaram a pequena comissão. Eram discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos. Então eram ministros também, eles estavam dentro desse quadro, tá? E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ungiam quem? Enfermos. Enfermos. Quem? Enfermos. Há até cura acompanhada de manipulação médica, de acordo com os recursos da época, como o emplasto de figos. Quando o rei Ezequias adoeceu, o profeta Isaías recomendou ao rei: tomai uma pasta de figos. E tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Tá vendo? Então, nós cremos que Deus pode curar de forma sobrenatural, sem intervenção de nada. Nós cremos que Deus pode curar através da medicina, usando os médicos, medicamentos e procedimentos também, tá bom? A cura divina não é algo incomum entre o povo de Deus. Ela sempre é invocada por meio da oração e em nome de quem? Jesus. Ligada diretamente à oração em nome de Jesus está quem? A fé. O dom da fé tem estreita relação tanto com a cura como com o dom de milagres ou de operação de maravilhas. Você vai ver momentos na Bíblia que a fé é demonstrada por quem... Não é demonstrada por quem vai receber a cura naquele momento. Mas Deus cura também. Então, se Deus está usando alguém ali para poder ser um instrumento, para poder levar a cura para a pessoa, nesse caso, ela deve ter fé, mas às vezes a pessoa que está orando, ela também tem a fé, e isso pode contribuir para que venha a cura também, tá? Alguns irmãos oram por enfermos porque são movidos de íntima compaixão pelo sofrimento que uma enfermidade pode causar. E o resultado vem. Eles oram, têm compaixão, oram e o resultado vem. Com o passar do tempo, alguns percebem que o Senhor os atende quando, por exemplo, oram por crianças enfermas e elas são curadas. O melhor a fazer nesse caso é buscar aperfeiçoamento no Senhor em como ser usado nesse dom. Não é o dom que é aperfeiçoado, é a pessoa que aprende a lidar dentro daquilo com o dom que Deus deu. Então Deus vai dando a ele ali uma maturidade para saber como lidar com aquele dom. Porque senão você chega uma hora e acha que todo mundo que você vai orar, Deus tem que curar. E não é bem assim que funciona. Certo?
O mesmo acontece quando oram por pessoas que têm enxaqueca e a cura vem. Chega a aparecer uma espécie de especialidade de cura, como a medicina, a especialidade médica. Pastor, me explica isso aqui. O que acontece? Está no plural, dons de curar. Acredita-se que está no plural porque esse tipo de dom não é dado todos para uma única pessoa. É como se fosse repartido. Então as pessoas oram e Deus tem como se manifestar mais em determinados tipos de enfermidade para uns e se manifestar mais em determinadas enfermidades para outros. Então tem pessoas que oram, por exemplo, por dor de cabeça e geralmente Deus sempre cura enxaquecas, por exemplo. Estou falando de uma dor de cabeça comum que você pode tomar um analgésico. Estou falando de uma enxaqueca mesmo, crônica ali. E aí Deus cura. Ele começa a prestar atenção que toda vez que ele ora por isso, Deus está curando. Então, pode Deus estar se manifestando através dos dons de curar, especificamente para aquele tipo de enfermidade ou para uma outra enfermidade, mas não para todas as enfermidades em geral, nesse caso. Por isso está dons de curar, é isso que se acredita. O uso do plural dons, em vez de dom, pressupõe o seguinte: quando a Bíblia usa o plural, está restringindo-se exatamente para mostrar que, se alguém tem a capacidade, em nome de Jesus, de curar, essa capacidade diz respeito a alguns casos específicos, e não a todos genericamente. Então ele pode orar por algumas coisas e de repente Deus pode realmente não fazer. E um outro orar e Deus fazer. É uma forma até de dividir dentro do corpo de Cristo, dentro dos membros do corpo de Cristo, atividades para que nem todo mundo se concentre e tenha tudo ao mesmo tempo. E com isso vem a soberba ao seu coração. Então uns oram por determinadas enfermidades, outros oram. Eu pela bondade de Deus, já tive experiência a nível de criança, é verdade. Orar e Deus se manifestar e curar. É uma coisa interessante. Então, e eu gosto de criança, ainda tem isso também. Então, assim, eu sei que eu não estou dizendo que as pessoas não gostam, mas tem gente que tem mais afinidade. Se uma criança parar, quiser conversar comigo, eu dou toda a atenção, eu sento, eu converso, se tiver que brincar, eu vou brincar, não tem nenhum problema. Tem gente que não gosta muito, não tem paciência. Eu tenho paciência, graças a Deus, eu dou atenção. Onde eu moro, de vez em quando, tem algumas crianças que param, aí tio pra lá, tio pra cá, que criança geralmente, né, chama de tio pra lá, tio pra cá, e eu paro, né, paro um pouco, converso, quer saber algumas coisas, eu tenho paciência para poder conversar, dar atenção, e já tive experiência de orar por determinadas coisas e Deus curar. É isso. Operação de milagres. Os milagres têm sido definidos como a interrupção do decurso normal da natureza por parte de Deus. Essa definição reconhece que a natureza opera por um conjunto específico de regras. Deus criou regras para a natureza funcionar. Mas que Deus é quem controla a natureza e às vezes altera temporariamente as regras para operar os seus próprios propósitos. Deus pode trabalhar dentro dessas regras e mudar alguma coisa temporariamente? Pode. A operação de milagres é provavelmente o mais espetacular de todos os dons do Espírito. Os milagres não têm um fim em si mesmo, não pode ser explicado. É por isso que quando chegou-se à Idade Moderna, onde a ciência começou a prevalecer, apareceu os teólogos liberais. E eles começaram a riscar da Bíblia tudo aquilo que fosse milagre, porque não tem como ser explicado. E uma vez que não pode ser explicado, eles não acreditam. Então, aonde há milagre, ou eles dizem que ali é uma figura de linguagem, é algo alegórico, ou dizem que realmente é uma fantasia, nunca aconteceu. Por quê? Porque os milagres não podem ser explicados, tá? Os milagres não têm um fim em si mesmo, pelo contrário, atestam a validez das reivindicações do Evangelho e indicam a soberania e o poder de Deus. Deus pode se manifestar? Pode. O ministério de Jesus foi repleto de operação de milagre. Aí tem vários textos aí, tá? Você pode depois ler. Ele prometeu que seus discípulos poderiam fazer milagres maiores. Maiores não é no sentido de tamanho, mas de extensão, porque eles estariam muito mais tempo na terra do que Jesus. O livro de Atos registra muitos milagres dos discípulos, tá? Também ao longo da sua história, a igreja tem colecionado grandes testemunhos de milagres, como livramentos de acidentes ou das mãos de homens maus, revólveres com gatilho acionado que não dispararam, botou na cabeça, apertou e não saiu uma bala, bota pra cima, atira, sai bala, mas na pessoa não saiu, suprimento de alimento e até mesmo de dinheiro, tá? Eu ouvi um testemunho, vou contar aqui rapidinho. Eu estava numa consagração e eu ouvi um pastor contar um testemunho incrível.
Mas você tem que ter fé, acreditar numa coisa dessa. Se você não acredita, tudo bem. Então, me perdoe. E ele falou que estava fazendo a obra do Senhor e chegou um momento que eles estavam com muita fome. Eram 2. E ele contou que o Senhor falou para ele assim, ó, tá vendo aquele muro ali? Para naquele muro, encosta e espera. O Senhor falou para ele. Teve uma revelação. Tá bem, se você não acredita nos dons espirituais, nem adianta, porque você não vai acreditar em revelação. Mas se você acredita, nós estamos tratando aqui sobre identidade, enfraquecendo a identidade, sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Acontece nos dias de hoje, manifestações do Espírito, acontece. Aí ele falou que parou no muro e ficou lá, parado, encostado no muro. E aí veio o irmão e ficou lá com ele também. Pastor, mas o que a gente está fazendo aqui? Vamos esperar, Deus falou para esperar. Daqui a pouco, passou uns minutos, pessoas passam, olham eles 2 parados, é meio estranho, né? E aí, de repente, começou um vento, e o vento veio soprando. Daqui a pouco ele avista algo vindo no meio do vento, no chão, rodando, e de repente para na frente dele. Ele contou numa consagração, um pastor. Era uma nota de R$100. Pastor, Deus faz isso? Eles não tinham um centavo. Faz. Mas vai fazer toda hora? Não. Vai fazer com todo mundo? Não. Ele faz. Você não tem como programar esse tipo de ação de Deus. Ele faz quando ele quer. Se você crer, tudo bem. Já ouvi um outro irmão contar um testemunho que ele não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, não tinha para quem pedir, e o gás dele acabou. E ele dobrou o joelho e orou ao Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor volte a fazer o meu fogão funcionar. Que esse gás possa durar mais um tempo que eu não tenho. E ele conta o testemunho. Depois que ele terminou a oração, ele foi lá, acendeu o fogo e o fogo pegou. E durou dias e mais dias aquele gás sem terminar. Ah, pastor, isso é história. O gás não tinha acabado nada, deu um problema lá. Tá bom, irmão. Então, é para quem crê. Quem não crê, eu tenho um testemunho meu. Uma vez chegou uma pessoa necessitada. Agora é meu. Eu vivi isso. Ninguém, né? Alimento, não tá aqui, ó. Ó, suprimento de alimento. Vamos lá. Eu vivi isso. Eu vivi isso. 2 vezes. 2 testemunhos de relação de alimento. Às vezes as pessoas veem a gente aqui, aí acha... Aleluia. Tá bom. Aí acha coisas que não existem, mas tudo bem, né? Esse há muitos anos atrás. E aí o que estava acontecendo? A gente está falando aqui de algo que acontece. Não, foi um milagre. Eu não fiz nada. Não foi eu que operei. E aí o que aconteceu? Eu estava na minha casa. E aí chegou uma pessoa necessitada. Não tinha quase nada lá. E aí o Senhor falou ao meu coração. Tudo que você tiver, você tira um e fica com um. Eu fiz. Fiz uma bolsinha, uma sacolinha. E a pessoa levou. E aí o Senhor falou, o meu coração virou para mim e falou assim, poxa, a gente não tem nem pra gente, vai dar pros outros? Deus proverá. Deus proverá. Fé. Deus proverá. Quando foi de tarde, eu estava sentado lá, em casa, e falaram para mim, estou chamando você lá fora, no portão. Aí eu fui lá no portão. Aí veio um pastor com uma bolsa, daquelas tipo de feira, de napa, né? Aquelas tipo de saco de farinha de trigo aqui no Rio de Janeiro, né? Padarias usam muito isso, e eles fazem uma bolsa daquilo pesada. E aí ele levou, falou que estava em casa, e o Senhor falou no coração dele para ele ir no mercado, fazer uma compra e levar para mim. E lá tinha pão de forma, tinha carne, tinha tudo. Coisas que eu nem tinha dado. Deus faz? Deus faz. E uma outra vez, eu com a minha esposa, agora recente que eu digo alguns anos atrás, menos anos, e esse que eu tô contando tem muito mais de 15 anos atrás. E recente, né, talvez uns 4 anos atrás, eu estava dentro de casa com a minha esposa, minha menina princesa, e a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, e de repente chega um casal, né, 2 casais, né, de amigos, né, no caso, e trouxeram várias coisas, compras que deu quase para 3 meses. Então Deus faz? Deus faz. Deus faz, tá? Então, em hora, aqui ó, suprimento de alimento e até mesmo de dinheiro, em hora de premente necessidade, eu falo isso, que Deus já supriu muitas vezes a necessidade. Lugares destruídos por incêndio e a casa do crente não foi tocada pelo fogo, e etc.
Dom de profecia. Profetizar é falar em nome de Deus. Esse falar pode ser dado tanto na primeira pessoa, como assim diz o Senhor, ou eu sou o Senhor que fala convosco, ou como Ágabo. Isso diz o Espírito Santo. Ágabo falou ali em palavras normais, direto. Na terceira pessoa, e quando o profeta diz, o Senhor manda dizer. Por isso que você tem que ter cuidado quando você disser que o Senhor mandou dizer. O Senhor está falando, você está dizendo o que Deus está falando. E se você disser o que Deus não está falando, você há de prestar conta do que você está falando em nome de Deus. E não vai acontecer, que é o pior de tudo. Os profetas são mensageiros de Deus. A profecia promove a edificação da igreja na exortação. A profecia promove a edificação da igreja na exortação e consolo. Está em 1 Coríntios 14, 3 a 5. Edificação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Quem profetiza fala aos homens. Uma profecia apenas como uma mensagem acusatória descaracteriza por completo essa característica de edificar, podendo ser julgada de pronto como falsa. Se a profecia só está acusando, não é de Deus. Pode esquecer. Pode descartar. Exortação. A exortação, diferente do que em geral se entende como repreensão, exortação não é repreensão, julgamento e condenação, tem um sentido próximo de consolar. Significa mais precisamente encorajar, erguer, levantar. Não é bater, acabar. Tem gente que fala, eu sou profeta de exortação. Nem sabe o que está falando. Se estudasse um pouco, não falava essas besteiras. Consolação. Trazer consolo a quem está triste, abatido por alguma razão. Então a profecia, ela exorta, consola e edifica. A profecia deve ser julgada pelos ouvintes de acordo com a palavra de Deus, pois algumas vezes pode ser manipulada pela própria pessoa que profetiza ou ainda por um espírito maligno. Alguém pode conhecer alguma coisa da vida de alguém e entregar dizendo que Deus mandou falar, mas ele já sabe, ele só está falando o que ele ouviu falar. Hoje está na moda, né? Revela tudo. Ela vai sair por aí revelando o nome à torta direita, entendeu? Indiscriminadamente, revelando o número de CPF e tudo. Irmãos, só Deus para dar vitória. O que o ser humano é capaz de fazer? Hoje, com o evento das redes sociais, é tão fácil na rede social, você bota lá suas informações, a pessoa vai lá, manda catar as informações, depois lá no culto está entregando, dizendo que Deus mandou falar, o que na verdade ela leu até nas redes sociais. Já tem vários casos disso. Pastor, mas o senhor acredita que Deus usa? Acredito, claro. Claro que Deus usa. Mas você tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque tem muita coisa maluca por aí. Dom de discernimento de espírito. Discernir a julgar, distinguir uma coisa da outra. Esse dom tem como finalidade proteger a igreja do Senhor de misturas e confusões por espíritos enganadores e também por homens de espírito mau, que querem tirar proveito do povo de Deus. Então, tanto pessoas que entregam em nome de Deus que não é Deus e é o inimigo usando, como também pessoas que se levantam como falsos mestres para enganar pessoas com palavras bonitas, com palavras agradáveis ao que eles querem ouvir, e na verdade não é Deus que está ali usando aquela pessoa. Existem casos até mesmo que já ouvimos de pessoa que entregava as coisas e de repente alguém chegou com a autoridade de Deus e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, e a pessoa cai no chão endemoniada. Parecido às vezes com o dom da palavra do conhecimento, distingue-se por detectar a raiz do problema verificado. Ou seja, a palavra do conhecimento mostra algumas coisas, a pessoa fala algumas coisas que vão acontecer, ou que estão acontecendo. Só que o dom de discernir espírito tem a ver com quem está falando, quem está sendo usado naquele momento. É Deus que está falando? É o homem falando? Ou é o inimigo falando? Sua origem espiritual. Existem 3 áreas de atividades espirituais que precisamos identificar. O Espírito de Deus, é necessário reconhecer quando ele está atuando, a fim de que possamos cooperar com ele e com seus anjos. Por exemplo, pessoas vão para o monte ou vão para uma vigília, está lá, de repente alguém recebe o seguinte recado. Irmão, Deus está mandando dizer para você aqui nesse momento, entendeu? Que Deus está preparando um casamento para você. Aquela pessoa é casada! Então 2 coisas podem estar acontecendo. Ou é o homem entregando de si mesmo, ou é o inimigo usando a boca daquela pessoa. 2 coisas estão. Deus nunca. 2. Os espíritos de demônios. Existem muitas atividades satânicas hoje na área do ocultismo e da adoração aos demônios. E 3. O espírito humano. Às vezes os crentes são levados pelo seu próprio espírito ao invés de obedecer ao Espírito de Deus. Jesus foi usado pelo discernimento de espíritos em várias situações. Tem aí os textos. Os discípulos, como Paulo, evidenciaram este dom também. Aquela menina que tinha um espírito adivinho.
Paulo fala para ela. 3. Dons de adoração. É o terceiro grupo. E outra variedade de língua e outra interpretação de língua. Variedade de língua. No ato do batismo com o Espírito Santo, as línguas, como sinal da evidência, servem também para a edificação do próprio indivíduo. Enquanto as línguas em forma de dom espiritual, uma coisa é a questão da língua que a pessoa é batizada e passa a falar. Outra coisa é a variedade, tá? Então, em forma de dom espiritual, carregam consigo uma mensagem de edificação para toda a igreja, se houver quem interprete. Então, aqui, variedade de línguas tem uma mensagem dentro delas, dessa variedade. Porém, tem que ter um intérprete. Esses gêneros ou variedades tanto podem significar línguas estranhas, não fala a homem senão a Deus, porque em espírito fala em mistérios, 1 Coríntios 14, 2, como línguas faladas na terra, sem que a pessoa que fala as tenha aprendido, como ocorreu no dia de Pentecostes, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. No dia de Pentecostes houve 2 manifestações ali. A glossolalia, línguas inteligíveis, ninguém entende, não tem em lugar nenhum da terra, e xenolalia, línguas faladas em outros lugares. E Alícia, naquele momento, no Pentecostes, aconteceu as 2 coisas nesse caso. Tanto a glossolalia como a xenolalia. Na história, houve vezes de Deus dar, por exemplo, eu já li livro de contar que Deus deu o francês para uma pessoa e deu o inglês também. Ela nunca tinha estudado inglês, ele nunca tinha estudado francês, a pessoa nunca tinha estudado francês e recebeu permanentemente, não é só uma manifestação, permanente, para uma obra que ele estava fazendo num país distante. Pode acontecer? Pode. Vai ser sempre que vai acontecer? Não. Tanto quanto os outros dons, a variedade de línguas também vem para um bem comum. Edificação de quem fala e da igreja se houver intérprete. Quem tem a variedade de línguas está sendo edificado quando fala, por isso, geralmente, a pessoa não pode falar em voz alta o tempo todo, porque ele vai atrapalhar o andamento do culto e está sendo edificado. Porém, a igreja só é edificada se tiver um intérprete. E aí entra a interpretação de línguas. O dom de interpretação, e alguém vai dizer muito pouco visto? É, muito pouco visto. O dom de interpretação está diretamente ligado ao dom de variedade de língua, porque não adianta ter alguém para interpretar se não tem o dom de variedade de língua. E nem todo mundo que fala em língua está ali o dom de variedade de língua. Uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, tá falando em língua, é só falar em língua. E outra coisa é você ter sido batizado com o Espírito Santo e estar falando em variedade de língua. Aí sim, tem uma mensagem ali dentro, mas tem que ter um intérprete. Tá? O dom de interpretação está diretamente ligado ao dom de variedade de línguas. Ou não faz sentido existir. Nem por isso deixa de ser importante, e tão importante, é tão importante que o apóstolo faz questão de mostrar a sua necessidade no culto a Deus. Num culto público, quando alguém fala em línguas, deve haver quem a interprete. 1 Coríntios 14, 5. Se na igreja todos falarem em línguas ao mesmo tempo, ninguém compreenderá nada, e as línguas estranhas devem ser compreendidas. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13. O propósito deste dom é a edificação do corpo de Cristo. Ao dar-se o significado de uma língua que alguém falou no culto público, a edificação se dá na medida em que os membros compreendem o que foi falado através daquela língua estranha. Eu também conheço casos, testemunhado pela própria pessoa, que ela viajou para outro país, chegou lá, Deus usa ela, nesse caso, em língua estranha, e uma pessoa de uma região depois foi perguntar para ela se ela havia estudado tal língua. Ela foi usada numa língua da terra, nesse caso. E aí ela disse que não. E aí ela deu a interpretação, né? Ela deu ali o significado de tudo aquilo que havia. Porque se ela tá falando numa língua da terra, se ela conhece a outra pessoa conhece o idioma, ela chegou lá e falou, ó, você disse isso, 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 isso. Então ela transmite para a igreja, nesse caso, o que havia sido dito. Não é bem o que estamos tratando aqui. Interpretação de língua é um dom espiritual. Mas há casos que Deus pode usar alguém com uma língua da terra, xenolalia, tá? Temporariamente, uma língua estranha, que é estranha pra gente, mas pra outra pessoa que é de outro país não é estranha, e alguém dizer o que está sendo dito. Ou a igreja entender como um todo a mensagem sem que quem está falando nem saiba o que está sendo dito, mas as pessoas todas entenderam o que foi dito. Você gostou do conteúdo da mensagem de hoje do Expondo as Escrituras? Então divulgue no grupo da sua família ou divulgue para a sua família esse canal.
Divulgue para os irmãos da sua igreja, na sua rede social, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente se você ficou até o final, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil se você está aprendendo, o que você aprendeu, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Não esquece não. Vamos concluir hoje o Expondo as Escrituras. Aprendemos no Expondo as Escrituras de hoje que tanto o batismo no Espírito Santo como os dons espirituais são atuais e importantes para a igreja da atualidade. Você entendeu como é importante? Você entendeu como uma mensagem, uma exposição bíblica dessa de hoje aqui é importante? Aí tem gente que não tem paciência. Ah, pastor, passou de 1h30 essa mensagem. Mas aqui é um estudo. Você está sendo beneficiado com o estudo, você está aprendendo. Você aprendeu a definir. Nós definimos aqui, eu defini para você o que são os dons espirituais. O que cada um dele é. E mostrei exemplos práticos para que você saiba se eles cabem ou não no seu ministério, na sua vida, no chamado que Deus tem na sua vida. Falei do batismo no Espírito Santo. Então agora é com você. Tá certo? Por isso não podemos nos render à sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vamos espiar qual é o próximo Expondo as Escrituras? A sutileza do movimento do desigrejado. Isso aqui vai ser uma maravilha. Explicando a leitura bíblica em classe. Sabe onde está essa leitura? Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Muita gente usa isso, mas tem que entender qual é o contexto que o escritor aos Hebreus está dizendo. Porque as pessoas estavam abandonando até mesmo o evangelho para voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Podemos aplicar isso aos que abandonam a igreja, né, e ficam por aí vagando? Podemos, mas primeiro vamos explicar o sentido do texto realmente no próximo Expondo as Escrituras. E não se esqueça, a palestra Investimento para um Casamento Saudável está completinha no canal. Basta você procurar aí, tá? Vai lá na playlist lá que você vai achar, completa. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Muita gente agradecendo, muita gente que assistiu, muita gente que foi edificada. Pastor, não preciso disso. Você não precisa, mas outra pessoa pode precisar, então compartilha. Ou assista, porque alguém pode te pedir ajuda e você vai saber o que falar. E siga e receba uma mensagem de ânimo para o seu coração. Ângela Luna no Quai, Ângela Manhãs Luna no Instagram. E diga que foi através de mim que você chegou lá. Você vai ser muito bem ou muito bem recebido. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais um Expondo as Escrituras, Senhor, se encerra. Ah, Deus, nos ajuda a não perder, Senhor, não enfraquecer a nossa identidade pentecostal. Senhor, aprendemos hoje sobre o batismo no Espírito Santo, aprendemos sobre os dons espirituais, a relevância dos dons para os nossos dias. Senhor, Tu opera como Tu operou no passado, Tu opera ainda hoje. Tu quer usar pessoas com a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Tu quer usar pessoas com dom de curar, discernimento de espírito, operação de maravilhas. Pai querido, Pai amado, Pai querido, Tu quer usar com variedade de línguas, Pai querido, com interpretação de línguas. O Senhor quer se manifestar com o dom da fé. Ah, Senhor, o Senhor pode. O Senhor é o Deus que ainda opera da mesma maneira como operou no passado, opera no presente. Nos ajuda, Senhor, opera nas nossas vidas, opera nas nossas igrejas, no meio do Teu povo, Senhor. Se manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Dá a cada um, Senhor querido, os dons necessários para que eles realizem a Tua obra, Senhor. Dá confiança para eles, que o Senhor ainda é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, estou deixando aqui para você aqui uma recomendação de vídeo. Não deixe de assistir. E até o próximo programa Expondo as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família.